Sim, hoje nós temos uma entrevista aqui no Bastidores do Poder. Já estamos em contato com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, segundo colocado nas eleições de 2018, o Fernando Haddad. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito prazer, Marcos. Prazer, Rose. Muito prazer em estar com vocês, conversar com essa audiência qualificada de vocês. Prazer muito grande. Rose, pode fazer a primeira pergunta. Bom, bem-vindo ao programa, né? A gente tem aí a história envolvendo o ex-presidente Lula com a decisão do STF e essa decisão acabou mudando esse jogo político para as eleições de 2022. O senhor avalia que o senhor pode ser o candidato ou o candidato vai ser o presidente Lula e acha que vai ser um embate entre a esquerda e a direita do Bolsonaro? Olha, Rose, até por desejo do presidente Lula, a gente não está discutindo candidaturas esse ano em função da crise de pandemia e crise econômica que nós estamos vivendo. Então, ele próprio falou, olha, não é o momento, vamos ajudar a população a sair dessa, vamos cobrar vacina, cobrar auxílio emergencial. Se a gente tirar o foco do que interessa agora, nós vamos prejudicar as pessoas e não vamos poder fazer nada porque a eleição está com data marcada, é só em outubro do ano que vem. Sim, a eleição está com data marcada, mas a gente está passando por uma questão importante no Brasil e todos os olhos estão voltados para 2022. E a gente sabe que a eleição não se discute só no ano da eleição. Com a entrada do presidente Lula no jogo, tudo isso mudou, né? É verdade. Eu acho que o presidente Lula, minha opinião, é que ele é franco favorito a ganhar a eleição ano que vem, se ele for candidato, eu espero que ele seja, mas ele próprio interditou o debate sobre a sua própria candidatura, não quer discutir esse ano, mas assim, se depender, diria, de 100% do partido, evidentemente que nós vamos estar cerrando fileiras com ele para ganhar a eleição ano que vem. E eu acho que o candidato mais provável de ir para o segundo turno com o Lula deve ser mesmo o Bolsonaro, que tem uma base consolidada da ordem de 20%, 25%, que deve dar condições a ele de disputar uma vaga no segundo turno. Eu entendo que o cenário hoje é esse. Obviamente que em um ano e meio muita coisa pode mudar, né? O senhor acha que nas últimas eleições havia um antipetismo muito forte e isso acabou favorecendo o atual presidente, o Bolsonaro? O senhor acha que esse cenário mudou hoje diante dos 3 anos do presidente Bolsonaro na presidência, a condução em relação à Covid? O senhor acha que o antibolsonarismo ele está igual ou ele é maior do que o antipetismo? Não, certamente é maior, né? Não tenho dúvida de que é maior, porque primeiro é um fenômeno muito recente, o bolsonarismo. Segundo, que todos nós alertamos, obviamente que a população muita gente votou sem saber em quem estava votando, né? É verdade que o Bolsonaro nunca escondeu quem ele era, isso é verdade também. Mas muita gente achou que ele era uma novidade e que ele podia dar certo. Aí vem uma pandemia dessa, não é qualquer pessoa que tem preparo e equilíbrio para enfrentar uma situação como essa. E ele efetivamente, para infortúnio, né, das famílias brasileiras, nós geramos aí uma situação de caos no país. Nem a economia, nem a saúde pública estão funcionando e eu atribuo uma grande dose de responsabilidade a ele, a maneira como ele se porta na presidência da República. Ele não está definitivamente à altura do cargo. E isso acaba fazendo as pessoas lembrarem, né, dos bons tempos do governo Lula. É natural que o presidente tenha recuperado uma boa parte do prestígio que perdeu ao longo desses anos, muito pelas injustiças cometidas pelo ex-juiz Sérgio Moro, que afinal foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o do Supremo, eu já vou passar para o Marcos falar, o que foi julgado foi a questão da técnica, suspeição, né? Não houve o mérito, ainda não foi julgado o mérito, né? O ministro, o prefeito, não sei como eu chamo o senhor. Não, como Haddad, pode ficar à vontade, Rose, o maior prazer. O que foi julgado foi o Moro, na verdade, não foi o Lula.
O Moro foi julgado parcial. O Lula ainda não foi julgado, porque ninguém pode ser julgado por um juiz parcial. Agora... Então, quem acabou sendo julgado foi o Moro, por 3-2, com voto simbólico da ministra Carmen Lúcia, que é uma pessoa que sempre se posicionou contra a defesa do presidente Lula, se rendeu às evidências de que o Moro não foi um juiz correto. O senhor acha, então, que... O senhor acha que todas as denúncias que envolveram corrupção não aconteceram? Foi tudo da imaginação dos promotores, procuradores e do juiz Sérgio Moro? Pelo contrário. E as pessoas que foram presas e que devolveram dinheiro, tudo isso não aconteceu? Não, aconteceu. Claro que aconteceu. Mas eu sou a favor que aquilo que aconteceu seja punido e o que não aconteceu não seja. O que o Moro fez foi que ele aproveitou a oportunidade que não cabe a um juiz para fazer carreira política em cima do presidente Lula. Aí ele tem que responder pelos seus atos como qualquer cidadão. Se você se você acertou 100 vezes, mas cometeu um crime na 100ª, você vai responder pelo erro da 100ª. Eu acho que quem foi punido porque confessou, porque tinha dinheiro no exterior, fez muito bem em prender e punir, não deveria ter destruído os empregos, aí é outro departamento, mas punir os responsáveis pela corrupção é o que todo mundo espera. Agora, se valer dessa oportunidade para fazer carreira política, deixar a magistratura e ser ministro do Bolsonaro em troca de cargo no Supremo ou candidatura presidencial, isso não é digno de ninguém. Ninguém. Você não deve fazer isso. Um juiz não pode fazer isso. E eu diria mais, não é a primeira vez que o Moro faz isso. O Lula não foi a primeira vítima do Moro. O Moro já foi condenado outras vezes, no passado, né, por ter sido um juiz desequilibrado do ponto de vista da justiça. A justiça tem uma balança, ela tem que estar em equilíbrio. Você não pode torcer para uma das partes. E, infelizmente, o Moro errou feio, porque ele não podia... Professor. Ele deveria ter feito o que sempre foi feito pela Polícia Federal durante os nossos governos. Prender e punir quem errou. E não usar aquilo para fazer carreira política. Aí não dá. Professor, hoje na coluna da Bela Megali, no jornal O Globo, traz que o PT agora deve ter como principal bandeira o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na minha opinião, eu tenho 34 anos, mas eu comecei a acompanhar a política desde criança. E aí eu lembro do PT como oposição, principalmente no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E o PT era muito atuante na oposição. Eu não sinto a mesma força hoje do PT na oposição do que teve naquela época. O PT tem essa força de oposição ainda para fazer esse caminho de pedido de impeachment do presidente Bolsonaro? E a outra questão também é como vai falar com a população se em 2016 o PT falava que impeachment é golpe, como falar que agora o impeachment é uma necessidade e está dentro do jogo? Tá. Bom, impeachment, pela nossa Constituição, é uma coisa que exige crime de responsabilidade. Você não pode... não gosto do presidente, troca. Não é assim que funciona a lei brasileira. Ela exige um crime de responsabilidade. Quando não há crime de responsabilidade, qualquer impeachment é golpe. Isso vale para qualquer partido. E o crime de responsabilidade do Bolsonaro está caracterizado. Aliás, na última contabilidade que fizeram, ele já cometeu 28 crimes de responsabilidade nos últimos 2, desde que tomou posse. 28 infrações graves à Constituição brasileira na forma da lei, que tem uma lei que rege a matéria. Então, por isso que não é o PT que está pedindo impeachment. Nós estamos falando de dezenas de entidades, quase uma dezena de partidos políticos já entraram com o pedido. Não é uma questão do PT, é um clamor nacional que esse homem deixe a presidência para que o país volte a respirar, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista sanitário. Então, não é uma coisa qualquer. Eu sei que é muito difícil, porque ele tem uma base no Congresso, que é o Centrão. Hoje mesmo, o Eduardo Cunha, que ainda mantém relações com o Congresso Nacional. O Eduardo Cunha,
Ele ainda tem grande influência no Congresso Nacional. E ele disse que apoia o Bolsonaro, que ele apoia o presidente Bolsonaro. De maneira que você vê que ele tem um time ali do lado dele que não é brincadeira, que é o mesmo parlamentar responsável pelo impedimento da Dilma, que tudo foi armado pelo Eduardo Cunha e pelo Temer, como ele próprio declara num livro que foi divulgado agora, foi lançado agora. Ele diz com todas as letras que ele e o Temer armaram para a Dilma. Esse mesmo parlamentar, preso por corrupção e fortuna no exterior, milhões de dólares no exterior, conta comprovada, conta corrente comprovada, dinheiro repatriado, esse mesmo personagem está dizendo que está apoiando o presidente Bolsonaro. Essa é a situação do país. Agora, prefeito, quando o PT foi governo, ele também teve que negociar e contou com o apoio do Centrão e dos deputados para ter maioria. Qual que é a solução? O que você faz? Porque quando você está no governo, você negocia e você conversa. E o PT teve que fazer essa negociação e para poder conseguir governar. Então, também estava com o Centrão. Uma coisa é quando o Centrão... veja bem, qual é o partido do Bolsonaro? Nenhum. Está sem partido. Bolsonaro não tem partido. Então, o Centrão é a principal força política do governo Bolsonaro. Isso não vale nem para o governo Fernando Henrique, nem para o governo do PT, e mesmo no governo Temer, o Centrão não tinha a força que tem hoje. Hoje, o Centrão é o fiador do governo Bolsonaro. Então, é verdade o que você está dizendo, um governo tem que constituir maioria para aprovar leis e emendas constitucionais, ele não escapa disso, mas em nenhum momento da história recente, desde a redemocratização, o Centrão foi o principal ator. Então, mas o senhor não acha que essa força do Centrão não é por conta também de um enfraquecimento e uma deslegitimização da esquerda? Porque, como o Marcos falou, a esquerda sempre foi uma posição muito forte, vocês ganharam vários governos, teve um bom mandato. Do primeiro mandato do Lula foi ótimo. Então, não é um desgaste da própria esquerda? O primeiro e o segundo, né? Ele saiu o primeiro ele terminou com 46% de aprovação. Eu gosto o segundo mais ele terminou primeiro. com 80%. É que eu gosto mais do primeiro. É que o povo gosta mais do segundo, porque ele saiu com 80% de aprovação. Mas eu estou falando isso, Rose, porque você tem razão. Não é... primeiro que essa equação política de formar maioria não é uma coisa simples, formar maioria num Congresso. Quem está lá tem mandato, tem voto, quer dizer, alguém colocou ele lá, algum eleitor colocou a pessoa lá, a pessoa não caiu de paraquedas ali. É uma situação, portanto, delicada você formar maioria. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nunca o Centrão foi o fiel da balança de um governo. O Centrão é hoje quem governa o Brasil, que são os partidos que, se você for pensar bem, são os partidos que no passado mais longínquo eram a base do regime militar. Exatamente os partidos que compunham a antiga Arena, que era o partido de sustentação da ditadura militar. E não é por acaso que isso aconteceu, porque efetivamente o Bolsonaro ele é um representante dos regimes ditatoriais. Ele se intitula assim e ele é reconhecido pela linha dura do Exército como um legítimo representante da ditadura militar. Então, ele foi eleito com esta bandeira, né, de botar para quebrar do ponto de vista da violência contra os poderes da República. Ele é uma pessoa, efetivamente, que se declara violenta, né? Não sou eu que estou diagnosticando. Ele se diz violento, né? Ontem mesmo ele disse que ia sair na porrada com o senador que pediu para investigar a conduta do governo diante da Covid. É o dever do senador fazer isso. Como é que o presidente ameaça sair na porrada com o senador da República que está cumprindo seu mandato parlamentar na forma da lei? Não está fazendo nada de ilegal. O professor, nesse contexto, o senhor acha que a democracia brasileira está ameaçada?
Se ela se deixar enfraquecer, está. Porque uma democracia, ela sempre vai poder ser ameaçada por um aspirante a ditador. Quando você tem uma pessoa que não é democrática no poder, se você deixar, ele vai tomar o poder, ele vai tornar o poder absoluto. O Bolsonaro é candidato a ditador, isso é ele dizendo, não é ninguém, é ele próprio. Ele próprio diz com todas as leis, os filhos que estão aí respondendo a 1000 inquéritos, que estão comprando mansões, eles são os primeiros a dizer que se puder fechar o Supremo, fecha, basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo. É assim que eles tratam as pessoas. Então, eles não são pessoas que têm espírito democrático. Agora, se as instituições funcionarem, você vê o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Ele tentou dar um golpe no Biden e o que ele conseguiu foi a invasão do Capitólio, que é o Congresso americano, por um bando de loucos, 5 mortos, isso que ele conseguiu. E saiu da Casa Branca de maneira vergonhosa. Então, o Bolsonaro pode tentar uma coisa parecida com o Trump, entendeu? Porque eles são muito parecidos, embora o Bolsonaro seja mais limitado do ponto de vista intelectual e psicológico, mas ele tem a mesma vocação autoritária que o Trump. Agora, professor, o senhor foi ministro da Educação e a gente tem enfrentado vários embates, né, nesta área no Brasil. Na tua avaliação, o senhor acha que houve um retrocesso na educação e se a gente vai conseguir avançar se houve esse retrocesso? Olha, a minha preocupação maior é que eu não vejo plano de nada. Eu não vejo plano. Nós vamos ter que ter um plano de recuperação dessa meninada. E é um plano difícil de realizar, é um plano que vai exigir recurso, tempo e muito conhecimento. Não é um plano simples de ser feito. É um plano que provavelmente vai levar pelo menos 3 anos para ser bem realizado. Plano de recuperação. O que é um plano de recuperação? É garantir que daqui 3 anos, como se não tivesse tido pandemia. Nesse sentido que é um plano de recuperação de 3 anos. As crianças vão estar com um grau de conhecimento adequado para a sua idade, como se não tivesse passado pela pandemia. Isso não é simples de fazer. Isso é uma operação complexa, que vai exigir muita pedagogia, muito conhecimento, recurso, mobilização nacional para que essa geração não seja prejudicada. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada acontecer. Nós estamos no 4º ministro da Educação e ele está até agora, ele já tomou posse tem um tempo, né? Ele está até agora trocando equipe. Ele não conseguiu formar a equipe. Hoje mesmo ele demitiu o presidente da CAPES. Outro dia demitiu o presidente do INEP. E vai assim. Vai demitindo, vai botando gente que não é não é da área, né? E não presta contas para a sociedade. Você não vê uma declaração, uma entrevista coletiva, uma coordenação, você não vê. Queria agradecer muito a entrevista, a participação do ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e professor Fernando Haddad, aqui no Bastidores do Poder. Ô, prefeito, minha mãe falou que eu sou mais bonito do que o senhor. Pelo menos alguém acha que eu sou mais bonito que o senhor. Um abraço. Eu não estou te vendo, mas eu tenho certeza que ela deve achar. Um abraço para você. É isso, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí.